Olá, minha gente, mais uma vez estamos aqui fazendo uma live para vocês e vamos falar sobre um assunto muito interessante ligado à espiritualidade e ao ocultismo. Se vocês tiverem dúvidas dentro deste tema, estamos aqui à disposição de vocês de perguntas. Vamos interagir porque muitas das vezes as suas dúvidas podem ser a de outras pessoas também. Vamos falar sobre a glândula pineal, também apelidado como a nossa terceira visão. Há muito tempo tem se escondido esta verdade, esta capacidade psíquica que muitos seres humanos possuem, que é a terceira visão. Muitas das vezes de forma mal intencionada desde a Segunda Guerra Mundial, já fazia de tudo, usando produtos químicos para poder calcificar a sua glândula pineal. Existe uma substância que ela é usada nos alimentos, ela é usada na água que você bebe, nos alimentos que você come e até no seu creme dental que você usa para escovar seus dentes, que é o flúor. O flúor, de uma certa forma, ele tem uma ação negativa que pode calcificar e bloquear os sentidos da sua glândula pineal, deixando ela sempre inativa. Mas com certos graus de meditação, nós podemos desbloquear a nossa glândula pineal para usar ao nosso favor. Uma vez que você desperta a tua terceira visão, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais verá as coisas da mesma forma. Porque a sua terceira visão é o teu olho oculto que vê algo além da tua imaginação, que pode viajar por várias dimensões em outros mundos e você pode experienciar várias faculdades espirituais. Porque na realidade, todos nós somos feitura de um só Criador. Somos um tipo de avatar, vivenciando uma experiência espiritual. Na realidade, você não é você. Você é uma experiência espiritual. Você adotou esse avatar, esse arquétipo para vivenciar a sua experiência espiritual. De certa forma que vivemos aqui de passagem para nos evoluir espiritualmente. Não a nossa matéria, que a nossa matéria é limitada. Ela é um veículo de transporte onde o espírito usa como meio de transporte de aprendizagem durante o tempo que ele percorre sobre este plano físico. E de tal forma, despertar a tua terceira visão é despertar várias faculdades benéficas que são adormecidas dentro de cada ser humano.
através da glândula pineal do seu terceiro olho, você consegue a autocura, o autoconhecimento, o autodiscernimento que vai te motivar a diversas direções na sua vida. Porque na realidade, muitas verdades estão diante dos seus olhos, só que de maneiras ocultas, subliminares, praticamente invisíveis, e você não nota, porque você não tem o alcance não dos seus 2 olhos oculares, mas da sua visão que está adormecida. Não significa que você é um incapaz, não significa que você é um inútil, mas significa que você de uma certa forma é limitado desde o teu nascimento. Se seus pais não sabiam, não tinham como eles te informar, e de uma certa forma, tudo existe uma manipulação. A real história, ela não é contada como ela é. A gente, muitas das vezes, desde o início, você já é enganado desde a escola ao respeito do que você é, do que você representa, da origem do teu próprio país, da tua própria história. Tudo existe uma manipulação. Antes existia alguém que criava-se alguma coisa. Na realidade, tudo é cópia. Todo mundo copia de uma certa forma. Pega, digamos, um Picasso da vida e apenas ajusta algumas cores. Ao invés de colocar o nome do Picasso, coloca o nome dele e diz que a obra é dele. Então, um tipo de plágio. Existe muito plágio. Existe, na realidade, um antigo melhorado. Tudo que existe, de uma certa forma, já foi. Se você buscar vestígios dentro da história, das civilizações antigas, pré-históricas, dos sumérios, dos babilônios, dos egípcios nas suas pinturas e hieroglifos, nos seus pergaminhos, você vai ver muitas pinturas, muitos desenhos com formas de alienígenas, de naves espaciais. Existe uma grande possibilidade de alguns faraós ter sido civilizações extraterrestres. Existem muitos desenhos que incitam a isso, a adoração ao Deus Sol. Existem algumas gravuras que também sumérias, que sugerem grandes representantes, governos e hierarquias que tinham as suas faces deformadas, mutantes, partes de seres humanos misturados com animais. Isso não é algo normal, mas algo de uma certa forma mutável, mutante, que passou por uma transformação. Se bem que o corpo de um homem com uma cabeça de uma garça ou de um corvo tem um significado profundo, como o deus Tote, que você vê ele como o corpo de homem com a cabeça de um pássaro, significa que ele dá asas à sua imaginação. É considerado Deus da sabedoria. Até existe dentro do hermetismo uma grande possibilidade que Hermes Trismegisto
é uma reencarnação do deus Tote. Ali no Egito se começou com as leis herméticas. Boa parte do que hoje temos mostrado a toda a humanidade, que é o ocultismo. Mas, Mago Nelson, o que tem tudo isso a ver com a glândula pineal? Não é possível um pensamento de um homem apenas com a sua visão carnal enxergar coisas espirituais. É preciso você ser desperto. Na realidade, quando você pensa que você está sonhando, você está voando em uma certa superfície, ou se sente que está voando no céu, na realidade você não está sonhando, você está viajando de uma certa forma. O seu espírito sai do seu corpo e viaja por dimensões. Existe uma grande possibilidade disso acontecer, porque na realidade o seu consciente pode adormecer, mas o seu subconsciente, ele jamais dorme, ele sempre fica lúcido, acordado, e é nessa hora do sono que ele trabalha para alcançar níveis e dimensões profundas. O sonho é uma pré-morte, é como se você tivesse, de uma certa forma, morto de uma forma física. É uma experiência que tem uma comunicação com as dimensões. Os sonhos também vêm te trazer premonições, avisos, alertas e te mostrar o que de uma certa forma às vezes você não está querendo entender, ou às vezes você procura entender, mas ninguém sabe te explicar. De uma forma simbólica, um sonho vem te revelar. E por que isso acontece? Faz parte do processo de evolução. Não é uma simples informação. A sua terceira visão é do tamanho de um caroço de ervilha, concentrada no córtex, no nosso córtex cerebral, que fica bem do meio, entre nossos olhos, no meio da nossa testa. Quando você fecha os olhos, você consegue ter essa conexão. Geralmente, quando você medita, você sempre vê uma luz clara. Essa luz clara é, de uma certa forma, um portal. E você precisa atravessar este portal para você alcançar um nível de compreensão, de você ver o outro lado da moeda. Esta dimensão é onde estão os maiores mistérios. E por que mistérios? Porque isso não pode ser mostrado a todo mundo. Porque nem todo mundo interessa também por esse tipo de assunto. Muitas pessoas significam, as suas vidas se resumem apenas comer, trabalhar, tomar um banho, descansar e de novo acordar, trabalhar. Passa a vida quase toda trabalhando, pouco lazer, pouco hábito de ler, de buscar conhecimento. Quantos que desperdiçam a sua vida, que é tão passageira, estamos aqui de uma passagem. Hoje estamos aqui conversando, amanhã talvez você não esteja mais neste plano,
você esteja morto, ou eu esteja morto, quem sabe? É o processo natural da vida. Então todos temos esta faculdade chamada terceira visão trimedicional. E ela está entre os nossos dois olhos. Nós temos essa glândula pineal, e nós temos este grande benfeitor do nosso cérebro, que ele, de uma certa forma, é calcificado desde quando nascemos através da química do flúor. O flúor hoje está presente em tudo, em bebidas, na água que você bebe além do cloro, existe flúor, o creme dental, como eu falei, e vários alimentos. Isto, a longo prazo, pode calcificar a sua glândula pineal. Mas isso não é o fim. Com exercícios, com práticas de meditação, com invocações, com palavras coordenadas, ditas de uma certa forma, em horários específicos, podemos despertar essas faculdades mentais. E você sabe, pelo menos, rezar? Você, ao menos, sabe agradecer pelo que você tem? Você tem pensado dessa forma? O que seria a lei da atração? Pensar, de uma certa forma, com ansiedade de querer algo totalmente na sua vida, com ansiedade. O que seria a lei da atração para você? O universo, ele entende tudo errado, de forma contrária. É ao contrário, é igual um sonho. Um sonho, você vê você morrendo em um sonho, significa que você terá uma vida longa. Então, muitas vezes, é de uma certa forma invertida que as coisas funcionam. Se você ficar assim, eu quero ser rico, eu quero ter muito dinheiro. Muitas vezes o universo vê isso como uma escassez. E você vai ficar em escassez, porque você está pedindo uma coisa que ele vai entender que você já tem. Por que não substitui certas frases? Passa a dizer ao universo assim: o que seria possível, o que permitiria que a minha alegria jamais cessasse? Aí você vai colocar o universo para trabalhar para você. Aí ele vai te responder como? Eu vou dar aquele emprego, aquele plano de carreira que ele tanto procura, ela tanto procura. Isso vai fazer ela feliz. Te proporciona a alegria. E se você quiser ser em todos os aspectos, em todos os sentidos, você fala assim: o que faria o universo? Eu ser feliz em todas as áreas da minha vida? Qual é o objetivo maior que poderia fazer com que a minha alegria, a minha felicidade jamais tivesse fim? Então ele entende muitas das vezes o inverso. É por isso que muitas das vezes acontece de você pedir algo inúmeras vezes e você não ter respostas, porque ele entende as coisas de forma invertida e não da maneira que você a diz. Como que esse universo é complicado? Estamos descomplicando, porque ele é assim mesmo.
codificado, ele é misterioso, mas nada que não possa ser desvendado. Boa noite a todos que estão aqui na nossa live. Boa noite ao meu amigo Peter, a Mauri Taturana, que está aqui sempre, a bióloga Valéria. Boa noite a vocês, digníssimos amigos. Se vocês tiverem dúvidas sobre a glândula pineal, sobre a terceira visão, sobre a lei da atração, se vocês quiserem se manifestar aqui de uma certa forma e tiver alguma experiência, a live aqui é para a gente dialogar e tentar entrar em uma gnose, uma profundidade do assunto e suscitar aqui esclarecimento daquilo que a igreja não quer muitas das vezes falar. Um pastor, um padre, um pai de santo, você não vai ver numa roda de um terreiro, de um bando de candomblé, jamais falar sobre a tua terceira visão, sobre as capacidades neurobiológicas, sobre a capacidade mental para que você tem inativa na sua cabeça, na sua glândula pineal, das suas faculdades de memorização, de telecinese, de autocura. Ninguém fala sobre isso e muitas das vezes não quer que você saiba das suas capacidades. Aqui tem uma pergunta, bióloga Valéria. O que se acha de ativar um número 66 ou 77 em tatuagens? Eu não sou adepto a tatuagens. As minhas tatuagens são invisíveis dentro do meu subconsciente. Mas eu não sou, de certa forma, contra quem quer fazer uma tatuagem. A tatuagem, ela é uma expressão simbólica, ritualística. Muitos usam ela como uma religião. Os grandes nórdicos, os germânicos, os povos germânicos, usavam para se curar, para se prevenir de perseguições espirituais negativas, várias tatuagens por todo o corpo, principalmente os germânicos, grandes tribos, povos indígenas, Maori, do tempo dos astecas, né? Civilizações indígenas antigas, colocavam vários símbolos sobre o seu corpo. Alguns exemplos de tatuagem aqui. Os guerreiros usavam um pássaro tatuado em seu corpo. Significa uma significação, um simbolismo de liberdade. Liberdade em todos os sentidos, dando asas à sua imaginação, à sua espiritualidade, à sua força interior. Então tem um grande propósito. Os números são muito importantes. O 6, dentro da escatologia, é considerado o número de um homem, né? Alguns religiosos falam que o 666 é a marca da besta e tudo isso na realidade é uma grande mentira, né? O número da besta não é 666. E o 6 também, de cabeça para baixo, ele se torna 9. E o 999 é um número cósmico angelical, também usado na magia enoquiana. Traçar números de sorte como 3, 6 e 9. O 7 também
é um número perfeito, é uma sequência de perfeição. Ele usado 3 vezes é uma sequência numérica de prosperidade, de fartura, de abundância. Então é muito interessante. Também o imperador Nero, sim, utilizava dessa sequência numérica, assim como os assírios, os fenícios, os caldeus, alguns egípcios, romanos, até nas vestiduras papais de certos papas, as grandes numerologias são usadas nos seus mantos, nos seus cetros. E a nossa glândula pineal, voltando ao assunto do nosso foco aqui, que é a terceira visão, ela é representada também com uma pinha. Pinha essa que tem na mão dos reis babilônicos nas suas pinturas. Tem também uma grande esfinge em forma de uma pinha, que significa sabedoria, ali no Vaticano, em Roma. Em várias culturas dos caldeus, dos fenícios, que eu falei aqui, da cultura babilônica. O rei Nabucodonosor tem também pinturas dele segurando uma pinha, significando que ele plantava sementes de sabedoria entre os seus. Ele deixou legados distribuídos aos seus súditos. Esses súditos que eram, de uma certa forma, jovens, porque já existiam grandes faculdades de conhecimento naquela época. Muita da sabedoria que a Grécia se exibe ter, na realidade, são de civilizações negras, são de civilizações da Líbia, do Egito, e eles levaram, de uma certa forma, roubaram esta cultura de arquitetura, de conhecimento, de filosofia, e agregaram a eles, dizendo que são deles, mas na realidade é cultura, a maior cultura foi ali no Egito. Eles coletaram essas informações, plagiaram, foi aonde entrou os plágios que eu falo para você, não só como hoje existe o plágio, como na antiguidade existiu vários plagiadores que se sustêm como filósofos. A filosofia ali eu sou Demóstenes, eu sou Aristóteles, um grande filósofo. Nada. Tudo coletado dos negros, dos faraós negros. Você vê aqueles desenhos, aquelas filmagens ali, mostrando Cleópatra branca, de olhos azuis, Ramsés II, terceiro. Eram tudo negros. Muitos deles tinham vergonha dos seus cabelos crespos, se raspavam-se, usavam perucas para querer imitar às vezes os brancos, tinham vergonha dos seus cabelos crespos, disfarçavam a melanina dos seus rostos, das suas fisionomias com pinturas, porque as maquiagens primeiras, vaidade de esmalte, batom, tudo isso que hoje você vê como sombra, se pintar os olhos com lápis, tudo isso surgiu na cultura, nas civilizações antigas dos egípcios. Os egípcios que trouxeram e implantaram certas manifestações e bagagens como isso aí. Então é muito interessante a gente falar sobre isso. Então a pinha, ela é um símbolo universal de conhecimento que mostra a glândula pineal. Também na árvore da vida, que mostra um círculo com uma grande proporção de núcleos
vamos dizer, de células. As células também vistas como um círculo com vários genes que formam. O Y, o X, o H da genética. Tudo tem uma ligação. Nada é por acaso. Quando a gente se trata do senso científico, do senso biológico, tudo tem uma ligação, tanto genética como cósmica e com o universo. Não pense você que você não tem uma ligação com o universo. Somos ligados aos astros como somos uma centelha divina, uma partícula, uma nanopartícula de um grande sistema, de uma grande complexidade divina que vivemos, iremos morrer e não vamos compreender por completo. Maurícia de Souza Samba, boa noite, obrigado pela sua participação em nossa live de conhecimento. Se alguém tem perguntas relacionadas à glândula pineal, sobre a terceira visão e sobre essa capacidade grandiosa que todos nós seres humanos temos inativas, adormecidas dentro de nós, homens e mulheres, todos somos portadores de grandes forças, de grandes verdades e energias, de grande conhecimento. Por que o sistema muitas das vezes não quer que você saiba? Porque é mais fácil lidar com gado, que pode ser dominado por uma mente trancada, por um olho que está tampado e não pode ver nada. Eles querem que você esteja com o teu olho tapado, com a tua visão embaçada para não enxergar até quem você mesmo é. Muitas das vezes essa pergunta é uma pergunta até difícil. Você pergunta para uma pessoa e ela não sabe te responder. Quem é você de verdade? Por que da sua existência? Muita gente não sabe responder o porquê nasceu, o porquê da sua existência. Quem é você? Você conhece a você mesmo? Então são perguntas filosóficas que têm uma profundidade, uma dinâmica gnóstica que muita gente passa desapercebido. E ela buga a cabeça de alguém que não para pensar na sua própria realidade. Muita gente quer trocar a sua vida real por uma ilusão. Quer ser enganado, se auto-sabota. A realidade, você tem que estar com sua visão aberta, de olhos abertos. Se você andar com os olhos fechados, você vai cair num buraco, você vai dar de cara com um poste. Isso eu falo em dimensões da sua vida, tanto material como espiritual. Então, se desperte, não fique adormecido. Essa mensagem não chegou até você por acaso. A bióloga fala da artemísia, que estimula a glândula e a visão. Você está perguntando se é artemísia? Sim, existem vários chás, não só a artemísia, como existem vários remédios estimulantes da sua própria glândula pineal. Tem ervas que você pode fazer chá, existe ervas que você pode fazer incensos, você sentir o aroma, muito bom para despertar o palo santo, a artemísia também, como o eucalipto, isso é com incensos, né? E também o eucalipto, não a folha verde, mas a folha seca. Você fazer um chá, você fazer inalação,
você tomar ele sem açúcar, nada, só a folha mesmo. Ele é um relaxante, né? É um calmante natural, assim como a folha ou o suco do maracujá, além de ter a faculdade de calmante, ele também é um estimulante, também neurobiológico natural. Existem várias coisas na flora que podem ser utilizadas para você se autodespertar. Várias coisas como um banho de cachoeira, você estar debaixo de uma cachoeira, você ir para o mar, pegar umas 7 ondas ali do mar, ter aquele contato com o sal, não iodado, mas o sal das águas marinhas naturais, você beber uma água ali da mina, que sai ali com uma água mineral de verdade, sem cloro, sem essas substâncias, né? Então existem várias coisas químicas que ela calcifica o seu cérebro. Eu mesmo não gosto de tomar leite de caixinha, porque o leite de caixinha tem vários conservantes. Tem gente que coloca dentro do leite de caixinha formol, eles colocam soda cáustica. Isso pode causar problemas estomacais, pode calcificar até a sua glândula pineal também, pode dar problemas de hipertensão. Isso a longo prazo, você constantemente fazer uso. Quer tomar leite? Toma leite natural, do gado mesmo, da fazenda, que dá aquela nata, né? Você pode até depois utilizar para fazer uma manteiga, colocar num pão, fazer um bolo. Esses leites de caixa que não faz nem uma nata, nem nata eles produzem, porque é artificial, coisas artificiais, industrializados. Hoje as pessoas vivem muitas pessoas são doentes porque não sabem até se alimentar. É até difícil você manter uma alimentação equilibrada, saudável, porque hoje tem agrotóxico, tem veneno em tudo, em frutas e legumes. Antes o homem conseguia viver, tinha uma certa longevidade, porque existia os homens que eles se alimentavam de ervas, muitos eram herbívoros, eles na realidade comiam apenas legumes, né? Eram vegetarianos, né? Não comiam carne vermelha como nós. E porque nós temos um certo equilíbrio e conseguimos comer de tudo e sobreviver, porque somos vegetarianos e também somos carnívoros, então a gente tem uma mistura. Assim como os esquimós, que comem apenas carne, né? Não nasce nada na Antártida. São pessoas que têm uma baixa estatura, não crescem muito. Também a sua vida tem uma durabilidade muito pouca, né? A pessoa vive até 40 anos de idade, né? É o limite dos esquimós, das pessoas que vivem nos Andes, de sobreviver. E viver da caça, comer carne de urso, carne de feras selvagens. Come só carne, não come mais nada, não come uma raiz, não come uma folha. Então a gente precisa também de fibras, de componentes que as plantas ali existem, né? A gente tem que ter no nosso organismo. Então existem vários estimulantes, ervas, chás, o chá da hortelã, do capim-santo, enfim, tudo que é tranquilizante, calmante, ele pode de uma certa forma te ajudar no processo de
descalcificação da sua glândula pineal. Um processo maior que a gente pode usar é a meditação de forma mais saudável, né? Tem gente que usa meios tóxicos como os psicodélicos, né? É uma cultura, como tem o Santo Daime lá, é uma religião para eles, né? A ayahuasca. Eu nunca usei e também não recomendo. Tem gente que toma ayahuasca, nunca mais é o mesmo. Porque a ayahuasca, cada pessoa tem um tipo de reação, o organismo. Tem pessoa que toma o chá não sente nada. Não sente nada, é como se estivesse tomando um chá normal. Tem pessoa que já fica fora de si, nunca mais é o mesmo. Desperta, aflora. Aquilo que você é inibido, é reprimido, aquilo aflora. É uma droga. Assim como os psicodélicos usam também cogumelos e... Então existem muitas coisas alucinógenos. Isso é perigoso, pode dar dependência química, pode trazer transtornos psiquiátricos, psicológicos, deixar você pinel. Não é recomendável. Eu sugiro assim a técnica mais saudável, que é a de respiração, de você inspirar, respirar, soltar, fechar teus olhos, meditar. É bem mais saudável, você consegue fazer uma viagem astral. Claro que isso precisa, para fazer uma viagem astral, de um silêncio muito profundo, um lugar muito tranquilo. Eu utilizo de incensos, muitas vezes eu utilizo de sons. Se usar a música, aliás, ajuda uma música suave, né? Você não vai botar um balanço lá, isso aí não vai. Tem que ser uma coisa tranquila, um som de uma água, né? Sinos ali dos eremitas ali, indianos, aquele som de sinos assim bem longos ajuda a tranquilizar também. Existem várias frequências também, hertz, de forma saudável, que não seja muito elevada, acima de 500 Hz, que pode atrapalhar, né, a sua concentração, né? Então, a música pode te auxiliar, a música instrumental, sem dicção, sem voz, só os instrumentos ali, uma flauta pan, um piano clássico bem suave, uma música clássica ali, uma música instrumental, lenta, calma. Aí sim, nada de agressividade que vai fazer poluição mental, poluição nos seus ouvidos, na sua mente, na sua aura, na sua essência. Calma, paz, tranquilidade. Então, nada de ficar usando cocaína, maconha e outras coisas aí para dizer que tá ficando alucinado, né? Então, nada de usar química para alterar o seu humor, a tua percepção, tá? A bebida, de uma certa forma, ela ativa a sua glândula pineal, como um bom vinho. Você tomar um bom vinho, não é beber o bar todo, com sabedoria, uma dose, um cálice, é saudável para o seu organismo. A gente também precisa de álcool no nosso organismo. Existem medicamentos que têm alguma coisa de álcool. Ele é um estimulante também. Em proporções altíssimas se torna nocivo, né? Mas em proporções leves ele é benéfico. Pode curar, pode matar bactérias, pode auxiliar os seus anticorpos, os seus
suas bactérias de defesa, fortalecer elas para poder combater vírus, infecções, doenças virais, tudo isso pelo álcool, né? Não que você vai encher a cara, né? E observando bem, você não viu na época da pandemia nenhum mendigo com Covid. Não é que eu estou falando para você beber cachaça e se embriagar, mas que necessitamos no nosso organismo, isso na base da ciência a gente precisa. Alguns medicamentos, alguns tônicos, utiliza-se em medidas controladas, né? O álcool. Assim como algumas substâncias alucinógenas também são usadas, né, nas medicações de calmante, mas de forma que você pega ali nativo, ele pode ser prejudicial. Você não sabe a quantidade que pode te desencadear problemas psiquiátricos, que pode ser nocivo. Às vezes você não entende nada de botânica e você vai fazer remédio por auto-se medicar sem ter um conhecimento. Vai dar problema. Tudo tem que ter conhecimento para praticar. Então é isso aí, gente. Temos esta faculdade que é a nossa terceira visão, concentrado aqui. Para meditação você pode também colocar uma pintura aqui, ó, onde eu estou com o dedo. Você pode fazer com um batom roxo ou vermelho, acentuando, para você localizar onde está. Você também pode colocar o dedo, como eu estou colocando aqui, fechar seus olhos, mentalizar. Se você fizer essa experiência, você vai sentir como se tivesse um olho tocando a ponta dos seus dedos. E na realidade você vai estar tocando. E nos seus outros olhos que você está fechado, você vai ver círculos verdes, esferas verdes rolando em torno deles. Tudo isso informando e identificando a sua terceira visão. Você pode experimentar fazer isso, tocar aqui. Você vai sentir o teu olho espiritual de forma orgânica. Então, foi muito bom essa palestra que falamos aqui sobre a importância da nossa glândula pineal, do nosso terceiro olho. E por aqui eu despeço de mais uma live, onde nós dialogamos sobre várias instruções, várias dimensões que existe o assunto, que ele é complexo, e espero encontrá-los novamente com saúde, com as mentes abertas para mais conhecimento, para mais estudos dentro das ciências ocultas. Pax et Lux, bênçãos fraternais da luz a todos que estão ligados na nossa egrégora. Amém. Ieta.